Olá, pessoal. Então vamos para a aula 10, Introdução às lentes esféricas, tá? Lá da frente D. Então nessa aula nós vamos ver introdução, né, sobre lentes esféricas, nomenclatura das lentes, que vai ser bem importante, influência do meio externo nas lentes esféricas e formação das imagens nas lentes esféricas. É uma aula bem teórica, tá, pessoal? Uma aula bem teórica. Então, pessoal, a lente esférica é um sistema óptico formado por um conjunto de três meios transparentes e homogêneos, em que pelo menos uma das faces é curva, tá? Então, para o nosso estudo, né, referente a esse sistema, será considerado que a lente está imersa em um único meio, como ocorre na maioria dos casos, tá? Como, por exemplo, lente de vidro imersa no ar, lente de acrílico na água, tá? E assim por diante. E essas lentes esféricas têm várias aplicações, tá, pessoal? Na área de oftalmologia, na construção de instrumentos ópticos, telescópio, lunetas, microscópios, entre outros, tá? Então, nós vamos começar a estudar aqui agora, ó, vamos basear bastante na apostila de vocês, a nomenclatura das lentes, tá, pessoal? A nomenclatura das lentes. Nós vamos ter as lentes de bordos finos, tá? A gente vai ter as lentes de bordos finos. E nós vamos ter também as lentes de bordos grossos. Professor, como eu vou saber? Ó, então vamos analisar, ó. Aqui eu tenho bordo fino, tenho bordo fino, né? Bordo fino, bordo fino, bordo fino, bordo fino, tá? Então perceba que é o quê? O bordo é as extremidades da lente. Aqui eu já possuo o quê? Um bordo grosso, tá? Bordos grossos, bordos grossos, bordos grossos, bordos grossos e bordos grossos, beleza? Então eu vou ter as lentes de bordos finos e lentes de bordos grossos. Isso vai ser muito importante para a resolução dos exercícios, tá, pessoal? E aí, né, a gente tem a nomenclatura. Por exemplo, vamos começar aqui então pelas lentes de bordos finos. Nós temos aqui, ó, bi, porque é 2, né? Convexa, plano, convexa e côncavo, convexa. Beleza? Para bordos finos, tá? E uma característica também muito importante, pessoal, tá? Das lentes de bordos finos, que vocês vão grifar aqui, isso vai também cair muito nos exercícios, tá? Na maioria dos casos, ela que ela vai ter? O meu índice de refração da lente, né? O índice de refração da lente vai ser maior que o índice da refração do meio. Então, ela vai ter um comportamento que convergente, tá? Possui, então, um comportamento convergente, ó. Tá, então, ó, convergindo, ó, tá convergindo para um ponto, né? E para o meu foco. Comportamento, então, convergente. Característica, então, das lentes de bordos finos, tá? Então, aqui, ó, nas lentes de bordos grossos, como eu falei, ó, bordos grossos, bordos grossos, bordos grossos, certo? Também tem a nomenclatura, tem aqui o quê? Uma bicôncava, né? Bicôncava, uma plano côncava e uma convexo côncava, certo? Já as lentes de bordos grossos, ela vai ter o quê? Um comportamento, né? Um comportamento o quê? Divergente, tá? Ela vai ter um comportamento divergente, tá? Ó, tem um foco aqui, então eu vou ter o comportamento o quê? Divergente, tá? E na maioria dos casos aqui, ó, meu índice de refração na lente vai ser maior que meu índice de refração, né? Meu índice de refração que no meio, beleza? O índice de refração no meio, beleza? Voltando a repetir, tá? Pra vocês não errarem nos vestibulares. Lente de bordos finos, né? O índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, vai possuir o comportamento convergente, né? Beleza? Comportamento convergente. Já as lentes de bordos grossos, né? As lentes de bordos grossos, eu vou ter um comportamento que
divergente. Beleza? Beleza, pessoal? Aí aqui, ó, um ponto que é bem simples, tá? Ó, o que está acontecendo aqui? Aqui é a influência do meio externo nas lentes esféricas, tá? Então, ó, na maioria dos casos, NL é maior que NM, desculpa. Ou seja, índice de refração na lente vai ser maior que o índice de refração no meio, né? Uma lente de bordos finos tem um comportamento convergente, tá? E uma lente de bordos grossos tem um comportamento divergente, como eu já expliquei. Se houver uma inversão nesta relação, né? Se houver uma inversão, ó, ou seja, uma inversão, as lentes inverterão seus comportamentos. Veja a seguir. Ó, vamos analisar a primeira lente de bordos finos, ó, lentes de bordos finos. É a situação que a gente tinha, ó. Se NL é maior que NM, né? As lentes de bordos finos apresentam um comportamento convergente. Agora, se isso se inverter, ó, se NL agora for menor que NM, o que vai acontecer? As lentes de bordos finos se tornam divergentes, porque está acontecendo o quê? Uma inversão aqui, beleza? Aqui, mesma coisa, só que agora é o quê? Para lentes de bordos grossos. Ó, se NL é maior que NM, né? As lentes de bordos grossos apresentam um comportamento divergente. Agora, se isso inverter, ó, se NL for menor, ó, se inverter, né? O que vai acontecer? As lentes de bordos grossos se tornam convergentes. Beleza? Beleza? Quando eu falo, voltando a repetir, quando eu falo NL é índice de refração na lente e M é o quê? É o índice de refração no meio. Beleza, pessoal? Então, perceba, por exemplo, se eu tenho lá o ar, a luz se propaga com maior facilidade o quê? No ar do que numa lente de vidro. Vocês concordam? Beleza? Ok. Aí vai ter a formação das imagens nas lentes esféricas, ok? Formação das imagens nas lentes esféricas, pessoal. Então, lembra lá, nós já estudamos uma aula, só que a gente estudou com espelhos planos, vai se formar real, invertida, menor, real, invertida do mesmo tamanho. Então, vocês podem estar fazendo o mesmo esqueminha aqui, ó, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Vocês podem olhar na apostila de vocês também. Então, ó, eu vou ter a formação das imagens nas lentes esféricas. Então, eu vou ter dois tipos, as convergentes e as divergentes, tá? Para divergente eu vou ter apenas um caso e para convergente eu vou ter 5 casos, tá? Então percebe, ó, tem o centro, o foco e aqui, né? Tenho minha lente aqui, né? Eu tenho minha origem aqui da minha lente, né? Eu tenho o foco e o centro. Então, ó, se meu objeto está além, né? Além aqui do meu centro, a minha imagem vai formar real, invertida e menor. Se ela estiver em cima, né, do centro, ela vai formar real, invertida e do mesmo tamanho, ou seja, igual. Se ela estiver entre o centro aqui e o foco, ela vai formar o quê? A minha imagem vai formar real, invertida, né, e maior. Beleza? Se ela estiver em cima do foco, ela vai formar o quê? Ela vai formar uma imagem própria, né? Uma imagem própria, ou seja, ela vai se localizar no infinito. E se ela estiver entre aqui a minha origem e o foco, né? Origem e o foco, ela vai se formar o quê? Virtual, direita e maior, tá? Isso aqui é bem importante, ó, escrevam aí, né? Ou seja, a minha imagem vai estar do mesmo lado do objeto, certo? Isso aqui nada mais é que uma formação, que é uma imagem de uma lupa, beleza? Onde ela vai se formar virtual, direita e maior, tá? E aqui quando eu tenho uma lente divergente, certo? Então, ó, o objeto extenso localizado em qualquer posição. Ela vai se formar o quê? Uma imagem sempre virtual, direita e menor. Beleza? Então, vamos resolver o exercício. Pessoal, olhem só, então. Vamos resolver o 10.1, tá? Ele fala assim, considere as lentes de vidro esquematizadas abaixo.
Quando imersas no ar, as lentes divergentes são somente... Pessoal, lembra que eu falei para vocês? As lentes de bordos finos vão ser convergentes e a de bordos grossos vão ser o quê? Divergentes, não é? Ó, bordo grosso, bordo fino, grosso, fino, grosso, fino, certo? Sim ou não? Então, se as lentes estão imersas no ar, então o índice de refração na lente vai ser maior que o índice de refração no meio. Então, as lentes de bordos finos serão o quê? Convergentes. E a de bordos grossos serão divergentes. Portanto, as que serão divergentes será quem? As de bordos grossos, não é? Para ser divergentes. Quem que é a de bordo grosso? L1, L3 e L5. Vocês concordam? Então, a alternativa certa é a letra B. Beleza? L1, L3 e L5. Bordos grossos. Beleza? Então, ok. Vamos resolver. Então, esse aqui tá ok. Bordos finos, convergente. Bordos grossos, divergentes, tá? 10.2. Ele fala assim. Na figura, O representa um objeto no ar e I, a imagem produzida por um elemento óptico simples, que pode ser um espelho ou uma lente colocada sobre a linha tracejada vertical. A altura dessa imagem é o triplo da altura do objeto. O elemento óptico é o quê? Pessoal, como a imagem está do mesmo lado do objeto, tá? Sendo o que nesse caso? Virtual, direita e maior. Vocês concordam? Então, o elemento óptico pode ser uma lente o quê? Convergente. Ah, professor, como você sabe? Ó, uma lente convergente. Vocês concordam? Por quê? Porque, ó, analisa essas três situações, ó. Essa e essa. Não é, ó? Não é, aí, nesse caso, não é uma imagem virtual, direita e maior? Então, é esse caso aqui, ó. Não é esse caso aqui? Certo? Ele não pede para falar se está entre o foco ali e a origem. Mas, enfim, é a característica de uma lente o quê? Convergente. Vocês podem também olhar lá naquele esqueminha, ó. Como eu tenho essa situação aí, ó, que a imagem está do mesmo lado do objeto, virtual, direita e maior, então ela será uma lente o quê? Convergente, ó, perceba. Virtual, direita e maior. Beleza? Sim ou não? Beleza? Ok. Vamos agora lá para o exercício 10.3. 10.3. Certo? 10.3 fala o seguinte. Tânia observa um lápis com auxílio de uma lente, como representado nesta figura, né? Essa lente é mais fina nas bordas que no meio. E a posição de cada um de seus focos está indicada na figura. Considerando essas informações, é correto afirmar que o ponto que melhor representa a posição da imagem vista por Tânia é o... Então, tem essa situação, não tem? Pessoal, nesse caso aqui, ó, como o objeto está entre a lente, né? O objeto está entre a lente e o foco, certo? O objeto está entre a lente e o foco. A imagem será virtual, direita e maior, tá? Ou seja, assim ela estará localizada no mesmo lado do objeto, certo? Então, que ponto será esse? O ponto Q, certo? O ponto Q. Beleza? Porque ele fala, ó, considerando, é correto afirmar que o ponto que melhor representa a posição da imagem vista por Tânia, então vai ser o ponto Q.
Ok? 10.4. 10.4. Ele fala o seguinte: uma pessoa utiliza uma lente convergente para a leitura da página de uma revista, como mostra a figura, tá? Beleza? Então, uma lente convergente. A natureza e a posição da imagem formada pela lente são, respectivamente, pessoal, a imagem vista, aqui no caso uma lupa, né? A imagem vista pela lupa deve ser virtual, direita e maior do que o objeto, certo? Portanto, deve estar o quê? À direita da revista, beleza? Deve estar à direita da revista. Então, letra C, beleza? Ó, lembra lá? Falei para vocês, imagem de uma lupa, virtual, certo? Virtual, direita e o quê? E maior. Virtual, direita e maior. Beleza? Ok. 10.5. Pessoal, na 10.5. 10.5. Um estudante possui uma lente convergente de 20 centímetros de distância focal e quer queimar uma folha de papel usando essa lente e a luz do sol. Para conseguir seu intento, tá? Intento de modo mais rápido, a folha deve estar a uma distância da lente igual a... Pessoal, para queimar a folha, o estudante então deve o quê? Concentrar os raios no foco dessa lente. Vocês concordam? No foco. Portanto, a folha deve ser posicionada a 20 centímetros da lente. Certo? 10.6. As figuras abaixo representam raios solares incidentes sobre 4 lentes distintas. Tá? Deseja-se incendiar um pedaço... Nossa, minha leitura hoje está ótima. Deseja incendiar um pedaço de papel, concentrando a luz do sol sobre ele. A lente que seria mais efetiva para essa finalidade é a de número... Pessoal, para concentrar os raios de luz que incidem paralelos ao eixo principal, deve-se utilizar uma lente o quê? Convergente, certo? Que vai convergir ele para um ponto, não é? Para o foco, certo? Portanto, que lente que é essa? Que lente que tem a característica convergente de bordos finos? No caso aqui eu só tenho uma de bordos finos, que é a lente o quê? 2, certo? A lente 2. Olha que fácil. Só que eu tenho que saber. Então, bordos finos convergente. Bordos grossos divergentes. (10.7). Nesta figura está representado o perfil de 3 lentes de vidro. Sim ou não? Então, ó, lente 1, lente 2, lente 3. Rafael quer usar essas lentes para queimar uma folha de papel com a luz do sol. Para isso, ele deve usar apenas... Percebam, então, que tem bastante exercício relacionado a isso, né, pessoal? Com lupa, né, que envolve essa situação. Então, ó, para queimar, pessoal, nessa situação aqui, ó, para queimar uma folha de papel, vai ter que concentrar os raios de luz utilizando uma lente o quê? Convergente, não é? Convergente. Então, convergente tem que ter o quê? Bordos finos. Então, ó, bordos finos, bordos finos, bordos finos, bordos finos. Então, as lentes 1 e 3. Lentes 1 e 3. Ou seja, letra C. De C. Beleza? Sim ou não? Ok. Então, vamos lá para 10.8. Do aperfeiçoamento. Uma lente, certo? Uma lente formará uma imagem real quando um objeto for colocado entre. Pessoal, então, nesse caso aqui, considerando que a lente está no ar, uma lente de bordos finos será convergente, né? Ela será convergente, conjugando uma imagem real quando o objeto estiver para trás do foco. Sim ou não? Ó. Só analisar essa situação aqui, ó, tá? Então, repetindo.
Considerando que a lente está no ar, tá? Uma lente de bordos finos será convergente, ou seja, conjugando uma imagem real, certo? Quando o objeto estiver o quê? Atrás, né? Estiver para trás do foco, certo? Ou seja, alternativa D. O foco e o infinito, para que a lente for, quando a lente for convergente. Beleza? Então, a 10.9 eu vou deixar para vocês fazerem, porque eu estou vendo que eu estou resolvendo todos, na verdade, né? Vamos resolver aqui... Vamos resolver essa 10.10. Ele fala o seguinte: quando um raio de luz monocromática passa obliquamente pela superfície de separação de um meio para o outro mais refringente, o raio aproxima-se da normal à superfície, né? Proximais. Menos para o mais e proximais. Para essa razão, uma lente pode ser convergente dependendo do índice de refração do meio que ela se encontra. Considerando essas informações, conclui-se que... Pessoal, nessa situação, ó, se meu índice de refração na lente for maior que meu índice de refração no meio, tá? Uma lente de bordos finos terá o comportamento que? De bordos finos terá um comportamento convergente. Beleza? Ou seja, a lente 1. Beleza? A lente 1 vai ser o quê? Convergente. Se N2 for menor que N1. Beleza? Lembrando, bordos finos convergentes, bordos grossos divergentes, tá? Então, vamos lá para o aprofundamento. Vamos pegar aqui o exercício 10.3 que caiu na UEM, tá? Com relação à formação de imagens de objetos extensos colocados no ar diante de lentes esféricas de índice de refração maiores que a do ar, assinale o que for correto, certo? A imagem formada por um objeto extenso colocado sobre, então vocês vão usar o quê, ó, para analisar isso aqui? É essa situação aqui, tá? Ó. Então vamos lá. 1. A imagem formada por um objeto extenso colocado sobre o centro de curvatura, certo? De uma lente convergente, é real, do mesmo tamanho, invertida, ó, real, invertido igual. Sim, é verdade, isso aqui é correto, tá? 2. A imagem formada por um objeto extenso colocado sobre o foco, de uma lente convergente é virtual, maior que objeto e direita? Não, né? O objeto no foco, a imagem é o quê? Imprópria. Imagem imprópria. Então, isso aqui é falso. 4. A imagem formada por um objeto extenso colocado sobre o foco de uma lente divergente, agora que é divergente, sobre o foco, uma lente divergente, é virtual, do mesmo tamanho que objeto e direito? Não, pessoal, falso também. Falso. Certo? 8. A imagem formada por um objeto colocado entre o foco e o centro de curvatura, ó, entre o foco e o centro de curvatura, tá? Vamos ver que tipo de lente, né? De uma lente convergente é real, maior e invertida? Verdade. Né? Correto. 16. A imagem formada por um objeto extenso colocado entre o foco e o centro de curvatura de uma lente divergente é virtual, menor que objeto invertida? Falso também, né, pessoal? Falso também, ó. Uma lente divergente, né? Objeto extenso localizado em qualquer posição. Vai ser virtual, direito e menor. É falso. Beleza? Sim ou não? Tá? Vamos ver aqui. Tá, vamos resolver a 10.15. A gente fala que é 10.15.
A figura representa duas lentes esféricas gaussianas, A e B, vista de perfil. São feitas 3 afirmações. Então, eu tenho lente A e a lente B, tá? Não é corona, tá, pessoal? Fiquem tranquilo. 1. Se A e B forem feitas de cristal e estiverem no ar, a lente A será convergente e a lente B será divergente. Incorreta. No ar, a lente A, né, bordos grossos, será divergentes. Então, isso é incorreto. 2. Independente do material de que foram feitas e do meio que estiverem imersas, A será convexo, côncava, e B será côncavo, convexa. Verdade. Nossa, por que eu coloquei um aqui? Ah, é de incorreto. Isso é incorreto. A2, correto, tá? 3. Independentemente da relação entre os índices de refração do material das lentes do meio em que estiverem imersas, apenas a lente A funcionará como uma lupa? Pessoal, incorreta. O comportamento das lentes depende da relação entre os índices de refração, tá? Então, é incorreta. Então, está correto apenas A2, letra C. Beleza, pessoal? Paramos por aqui. Então, ó, resolvemos quase todos os exercícios juntos. Terminem o restante, tá? Terminem o restante. Qualquer coisa estou à disposição para tirar dúvidas. Beleza? Um abraço para todos e fiquem com Deus. Que todos os seus sonhos se realizem.